Feliz sábado. Tá bom? Feliz sábado. Sejam todos bem-vindos aqui na igreja e também em casa. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Que seja um sábado de festa, né? Como diz a lição dessa semana. Sábado é um dia de festa. Feliz sábado, irmã Edmilson. Feliz sábado, Vocês viram a delicadeza dele? Esperou eu me sentar para ele sentar, gente. Que rapazinho gentil, viu? Eu aprendi um pouco que as mulheres têm que ser... Não. Bem tratadas, mulheres, né? Tem que ser bem tratadas. Isso. E é um gesto de educação, né? Então, meu feliz sábado a toda a igreja aqui presente. Feliz sábado à irmã Gisá. Feliz sábado aos nossos ouvintes e os nossos participantes aí no YouTube. Deus seja louvado por mais uma vez estarmos aqui juntos, para juntos aprendermos um pouco mais dessa lição maravilhosa que Deus tem nos proporcionado, né? Sim. Vamos orar? Vamos sim. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos porque somente o Senhor é Deus. Obrigada pelas mensagens que recebemos todo o trimestre, dessas lições maravilhosas que nos ensinam, nos exortam e nos dá habilidade, Senhor, do conhecimento para prosseguirmos a nossa caminhada. Abençoe o estudo desta manhã e cada irmão que está aqui e também em casa assistindo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmã Gisá, o que foi que a senhora extraiu assim de mais essencial na lição dessa semana? Porque, afinal de contas, cada dia era uma caixinha de surpresa, né? Sim. Cada dia que a gente lia o sábado, o domingo, trazia lições maravilhosas para a nossa vida, né? Trazendo uma nova visão e uma visão assim, mesmo que a gente já tivesse o conhecimento, mas uma visão mais clara do assunto de Isaías, principalmente desses capítulos estudados. Bem, o título, né, Amor em Ação, já deixa, já nos conduz a um pensamento, né? E o que eu achei mais interessante que eu trouxe para a minha vida é o seguinte, de modo geral na lição, é que se eu não tiver misericórdia, abnegação, relacionamentos positivos, não adianta nada eu estar na igreja, dizer que sou cristã, adorando a Deus, do meu jeito, não adianta nada se eu não tiver isso. Não tiver amor pelas pessoas, amor a Deus sobre todas as coisas, mas esse capítulo vai falar diretamente no finalzinho, assim, o amor relacional, né? Então, assim, se a minha religião não me religar a Deus e me religar ao próximo, de nada me adianta essa religião. Exatamente. Então, Exato. O que eu achei mais interessante é que ela vai trazer essa questão da religiosidade, né? Que a religiosidade pode ser positiva ou pode ser negativa, né? A religiosidade é a questão dos rituais, né? Do que a gente pratica como religião, né? Religião é religar o homem a Deus. Isso. Né? Mas eu professo essa religião através de atitudes, de manifestações, do dia a dia, né? Então, assim, pegando de maneira geral, aqui nessa lição, o jejum não era tido como, por exemplo, uma coisa de entrega, mas assim, eu quero fazer para alcançar. E isso a gente precisa ficar bem atento. O princípio do que a gente faz, né? O que é que me leva a jejuar? O que é que me leva a amar meu próximo? O que é que me leva a guardar o sábado? É o princípio, não a ação de fazer simplesmente. Ah, certo. Porque muitos, naquela época, que foi severamente criticado aqui no livro de Isaías e também no livro de Oséias, porque as pessoas estavam praticando ou tendo essas práticas, esses costumes, mas por egoísmo, né? Aí você pode imaginar ou pensar,
mas como você vai jejuar, você vai guardar o sábado, no caso aqui mencionado, por egoísmo, né? E aí, outra coisa que me chamou a atenção dessa lição é que muitos dizem, não, eu não gosto do Velho Testamento, o Velho Testamento fala muito de castigo, disso, daquilo. Eu gosto do Novo Testamento porque traz o Evangelho. A nova aliança, A nova aliança traz o Evangelho, amar o próximo. Mas esses capítulos estudados essa semana não tem um Evangelho mais claro do que esse, né? Onde Isaías ele tenta expressar e mostrar para o povo lá que eles estavam fazendo todas aquelas cerimônias, aqueles ritos. Se não tivesse amor, não tinha sentido. Foi o que Jesus, quando Jesus chegou, por isso que o livro de Isaías, o profeta Isaías é o maior profeta messiânico de toda a Bíblia, e também é o Evangelho no Velho Testamento, porque ele vai fazer ou falar daquilo que Jesus só veio reforçar no futuro, né? Eu não sei como é que o senhor vai passar a lição, se é dia a dia, irmão, como é que a gente vai fazer? Irmã, aqui? eu prefiro que a gente comente a lição. Pronto, tranquilo. Porque dia a dia, cada um, é a nossa obrigação de já ter estudado em casa. Com certeza. E o verso diz assim, se abrir seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas. Aqui não está falando, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você jejuar, não. Se você guardar o coração sábado. aos famintos, porque quando eu abro meu coração ao faminto, eu já amo meu próximo como a mim mesmo. Já cumpri os 6 mandamentos dos 10, né? Dos 10. E eu cumpro esses 6 porque primeiro eu estou ligada a Ele. Entendeu a sequência? Eu amo a Deus sobre todas as coisas, os 4 primeiros mandamentos. Exato. E os outros 6 mandamentos, eu ajudo o faminto e socorro os aflitos. E aí fala que a luz brilhará. Ô, gente, como é que uma luz não brilha? Como assim? Eu posso estar fazendo tudo e minha luz não está tendo o efeito que deveria ter. Por quê? Meu coração é preso no egoísmo, no orgulho. Eu faço porque eu quero ser reconhecido, bem-quisto. Eu faço porque eu quero adquirir alguma coisa de Deus. Isso, fazer essa moedinha de troca, né? Essa barganha aí. E a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. E isso quer dizer que eles estavam em trevas. Que nós também podemos estar em trevas, mesmo estando sendo o povo de Deus. Porque esse texto, gente, de Isaías, não foi dado para uma nação vizinha. É para Israel. Israel literal da época. E nem todos que eram de Israel eram realmente Israel do Senhor. O próprio Isaías disse, né? Ainda que Israel seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. Porque naquela época as pessoas estavam cumprindo todos aqueles ritos, todas aquelas cerimônias, mas na realidade o coração estava distante de Deus. E aquela mensagem de Isaías, ela foi assim muito impactante, porque o povo não esperava aquilo, que eles fossem repreendidos por uma coisa que eles achavam que estava tudo bem. Isso. E nós também, como Israel de hoje, né, o Israel espiritual, nós podemos cair na mesma situação de Israel literal. Por acharmos que estamos na igreja, por ter sido batizados, nosso livro está no nome da igreja, vivenciando os rituais sagrados, Santa Ceia, o jejum, a guarda do sábado, né? Fazendo até as coisas ao próximo, mas a questão quando a gente volta. Qual o princípio que me faz realizar essas coisas? O que é que eu tenho? O ser. Aí a gente vai para a questão do ser, irmã Edmilson. Ser primeiro para depois fazer. Exato. Por que eu faço? Porque eu já fui, eu sou salvo pela graça, que a graça, como fala aqui, vem, comprem. Né? Comprem isso. Mas você quer falar, Ludi? Comprem isso. Mas comprar como? Se não posso com meu dinheiro, eu não posso comprar. Então, como fala domingo, comprar de graça. É ir aceitar essa graça de Deus. Porque não tem dinheiro, não tem nada que eu possa fazer. E aí, irmão, é uma cacetada direto para mim.
Porque eu fui criada desde o ventre da minha mãe no lar cristão. Isso. E os rituais sagrados, quem já foi criado desde pequenininho na igreja, sabe muitas vezes nos anos 80, 60, 70 passados, sabe que tudo era em volta da religiosidade. Vamos deixar até 80 para cá, que é para não botar muito a nossa idade. Ah, não, eu nasci nos anos 80 mesmo. Isso. Vamos lá, 81. E aí, é porque a senhora é mais velha do que eu. Sim, tá com medo, né? Então, eu já fui generoso também, só de 70, de 80 para cá. Pois é. E quem vem também de uma religião de pessoas com a descendência que recebeu o evangelho de pessoas mais rígidas, né? Criou-se também essa sensação de que tem que fazer isso, não faz aquilo outro, não toma banho, não sabe, porque isso, porque aquilo, né? Mas qual é a essência de tudo isso? Qual o princípio que leva? Aí, lá em casa, eu casei com uma pessoa que não veio de uma mesma estrutura cristã que eu, que a família aceitou Jesus após, né? A família já estava formada. Entendo. E isso foi tão interessante, porque eu acho que Deus, até com pequenas coisas, vai nos ensinando, irmã Edmilson. E ele foi me mostrando, Gisá, nós somos salvos pela graça. Eu sabia que nós somos salvos pela graça. Eu já sabia disso. Eu vivi dentro de um lar missionário. Só que eu não tinha internalizado essa graça. Que não é porque eu faço isso ou deixo de fazer que eu vou ser salvo. Porque senão a salvação viria por minhas ações. E não é por mim. É só pela misericórdia de Deus. E Israel vivia isso. Olha, nós vamos jejuar, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, para agradar o Senhor, E lá, na lição de terça-feira, vai falar que eles faziam jejum e brigando entre si. Quem fazia mais, quem conseguia passar mais tempo sem jejum, porque na época, hoje não, hoje tem um jejum de 10 horas, né? 10 horas é um de intermitente. Jejum. Não, você pode beber água, você pode se alimentar de fruta. Hoje tem... até foi esclarecido mais a respeito do jejum, como deve ser feito. Mas naquela época o jejum era total, sem água, era uma coisa assim. Aí quanto mais tempo eles passavam, era tipo uma competição, né? Disse, olha, quem pode, quem faz mais, quem... Então, aí nessa parte aí, quando o profeta disse, olha, vinde, comprai, ele está falando da compra da salvação sem dinheiro e sem preço. Parece uma coisa contraditória. Como é que eu vou comprar uma coisa sem dinheiro? No crédito? Quer dizer, ele não quer nada em troca? Naquela época não tinha, né? Mas a gente hoje também tem esse mesmo pensamento, de modo geral, né? Às vezes a gente tem até medo de Deus, porque, ai, Senhor, eu pequei. E aí, ao invés de ir ao Senhor, corre do Senhor. E aí a chance, quando a gente corre do Senhor, é chance zero para a gente. Mas quando a gente peca, né, que todos nós pecamos, né? Todos nós somos carecidos da graça de Deus. E a gente vai até Ele, a lição vai nos mostrar, e o texto nos mostra que Ele apaga o nosso pecado, que Ele nos resgata. E muitas vezes os cristãos são criticados, porque, olha, fulano pecou, aí agora está na igreja. Agora está um santo. Glória a Deus, porque a pessoa está na igreja, gente. Glorifica a Deus. Se você confessar o seu pecado também e se arrepender, você vai estar perante o Senhor também. Então, assim, a gente não pode julgar as pessoas pelo que elas fizeram, porque Cristo fala que quem se arrepende, confessa e abandona, há o perdão do pecado. Irmã, e quem sou eu para julgar o meu irmão e nem para me julgar mesmo, né? Porque por mim não serei salva nunca. Certo. Você mencionando aí, e quando a gente fala, diz, mas fulano fez isso, fez aquilo, hoje está indo para a igreja. Isso aí é muito típico das pessoas lá fora, né? Dizerem isso. Mas quando se ouve isso dentro da igreja? Porque eu já ouvi, né? Diz, fulano só vive sendo... cai fora. Aí, ou cai em pecado, melhor dizendo. Cai em pecado... Tá? Aí depois vem com cara de Amélia para a igreja, né? De Amélia arrependida. Eu já ouvi isso daí. Então as pessoas, às vezes, quando uma pessoa vem assim, ele já olha a pessoa com um olhar atravessado, né? Como se ele nunca precisasse da graça, né? Isso.
até quando ele vai ficar, né? E aí, às vezes, a gente não olha para nós mesmos, que mesmo a gente não caindo, mas nesse às pecado vezes, escandaloso, isso, né? Mas a gente pode estar afastado de Deus, achando... Então, o povo de Israel, quando foi dada a mensagem para Isaías, porque o povo estava afastado totalmente de Deus, mas achava que estava tudo bem. Tudo bem. E eu achei interessante aqui nessa parte de dizer assim: vinde comprar sem dinheiro, sem preço, tá? Aí eu estava falando aí que parece uma coisa contraditória, mas na realidade né? Se a gente for olhar ao pé da letra, é contraditório, mas por quê? A salvação é uma coisa que é de graça para nós, sim. Mas ela custou muito caro, né? Não foi uma vida simples, não era um sangue de um mortal, nem um sangue de um anjo poderia resgatar a humanidade, mas somente um sangue de um Deus verdadeiro, não um Deus secular, né? Mas o sangue do Filho de Deus foi derramado. Então a salvação, ela foi muito cara, mas ela é dada de graça para nós. Por isso que ele diz: ó, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, porque não temos como pagar. Por isso a salvação é de graça para nós. E o interessante, você comentou que as pessoas falam que só no Novo Testamento temos a graça, mas Jesus era o cumprimento da profecia que vinha desde Adão e Eva. Desde Adão e Eva, quando eles sacrificaram o primeiro cordeirinho, né? Buscando remissão do pecado deles, que houve aquele sacrifício. Ali era a representação de Cristo, que Cristo viria. Ali é graça. Só que Israel, né, Israel literal, criou tantas coisas para chegar até a graça, que o caminho vai ficando apertado, né? Muito mais difícil. E nós também, em nosso tempo, achamos que a graça é só para quem anda assim ou anda assado. A graça é para todos. Agora, é preciso escolher. Eu escolho buscar a graça de graça ou eu escolho buscar a graça trocando. Só que eu não posso trocar nada. Nada do que eu tenho. Esse é o problema. Nada que eu tenha. E nada do que eu faça é suficiente para me obter. Receber essa graça. Agora, é só aceitar. Por isso que eu falei. O ser deve estar acima do fazer e do ter. É porque o ser vai cumprir, vai fazer com que a gente faça e que tenha, né? É por isso que uma parte da lição, ela vai falar sobre essa questão dos pensamentos do homem. É diferente dos pensamentos de Deus, os caminhos de Deus é diferente dos caminhos do homem. Por quê? É uma coisa que nós não conseguimos compreender, né? Tudo que eu venha fazer ou ter, não é suficiente para alcançar a salvação, e como é que eu vou alcançar essa salvação de graça? Então, é uma coisa assim, meio humanamente, é meio incompreensível, né? É o mistério da piedade, né? Isso, é o mistério da piedade. Né? Porque Deus, ele dá essas coisas de graça para nós, para que a gente alcance a salvação, para que eu não venha lutar com minhas próprias forças, porque por mais que eu me debata, fazendo força para nadar contra essa correnteza, eu não vou conseguir. Se eu não segurar a corda da graça de Cristo para alcançar a salvação, eu não tenho como nadar contra essa correnteza. Lude. Às vezes a gente quer fazer o bem, né? Como a lição está falando, amor em ação. Tipo, um desencargo de consciência, né? Eu estou na igreja, eu fui fazer um sopão, eu fui fazer ajudei fulano, e fiz isso, fiz aquilo. Estou quites com Deus, né? Só engano nosso, né? Só para se enganar, porque, como a gente está falando, não tem preço o que Cristo fez por nós. Nós não podemos trocar nada. Tudo que nós fizermos é insuficiente. É a graça mesmo, é pura graça, né? E outra coisa também, a gente fazer o bem por fazer, instituições tem um monte. Exatamente. Que estão fazendo muito mais do que nós.
que conhecemos essa verdade, que viemos aqui para servir, né? E o que vai fazer diferença? É amar as almas, e apresentar também essa graça a ela, não é? Isso que vai fazer diferença. É aquilo, né, também que a gente sabe. Muitos morreram, muitos mártires morreram, mas como Jesus, nenhum, né? Ficaram aí, deixaram muitas lições aí na história para a gente, mas como Jesus, que ressuscitou e nos dá a esperança de vida eterna, só Ele. Então você pode passar a vida todinha dando tudo que você tem, mas se você não tiver esse amor de Deus no seu coração e um relacionamento íntimo com Cristo para receber essa graça, você vai. Por isso que nós vamos ter surpresa no céu. Nossa, mas fulano era bom, fulano era ótimo, fazia isso, fazia aquilo outro, e não está aqui por quê? Não é? Nós temos que cuidar muito com isso. E tem um texto aqui que eu acho que vai trazer essa questão que Lude falou. Os atos do povo deveriam ser realizados em reconhecimento e gratidão ao Deus que o tinha salvado no dia do juízo, e não a fim de obter a aprovação do Senhor pela piedade e devoção dele. Afinal, os pecados do povo haviam contaminado o santuário de Deus. Esse santuário tinha que ser purificado com sangue derramado por causa do que o povo havia feito. As pessoas achavam, nós estamos jejuando, nós estamos fazendo, né? E o que está acontecendo, Senhor? Por quê? Estamos fazendo tudo certinho e o Senhor está acontecendo assim comigo? Mas assim, eles faziam para ser aprovado, não por reconhecimento do que Deus já tinha feito, estava fazendo por eles. Então a gente tem que ter cuidado. Não é para a gente receber a aprovação de Deus. Parabéns, Gisal. A saia está compridinha, muito bem, né? Guardou o sábado, né? Guardou o celular, não usou disso. Parabéns. Não é para isso. Por quê? Por que me faz ser assim? Não é uma coisa que eu tenho dentro de mim, é uma coisa, um reconhecimento do que eu já recebi. Então, eu não posso jejuar esperando, ó Deus, eu vou jejuar porque isso vai agradar teu coração e o Senhor vai me dar aquela bênção que eu tanto quero. Aquela bênção que eu quero receber, né, o Senhor vai dar. Eu vou jejuar pedindo que Deus intervenha de maneira que só Ele sabe, porque pode ser que tanto que eu desejo não seja a vontade de Deus. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. O jejum é para nos aproximarmos de Deus, para nós termos clareza de pensamento, é um momento de entrega, de abnegação, porque quando a gente oprime essa questão do apetite, não é só nosso espiritual que está sendo abençoado, mas nosso físico também, porque tem estudos que relatam que nesse momento que nós estamos em jejum, o nosso organismo vai se arrumando, vai se organizando, vai se limpando. Então, assim, além de nos ligarmos a Deus, há o benefício físico também. Só que isso deve ser uma coisa natural, não é para ninguém andar de cara feia, dando coice nas pessoas porque está com fome. Porque eu já vi muita gente jejuando que parecia que a morte já tinha passado pela pessoa. O que está acontecendo? Falando, estou de jejum. Uma cara de sofrimento, de morte. Está jejuando 10 horas, parece que tem 40 dias já. Né? Então, assim, não é para isso. Não é para a pessoa ficar desfalecendo. Se está desfalecendo, passando mal, é melhor que não faça. É melhor comer. Não faça. Senhor, eu não consigo fazer, Senhor, mas me ajuda pelo menos 6 horas. Senhor, eu não consigo. Então, vá fazendo aos poucos de treinamento, porque isso não é exibição, irmão. Isso não pode ser exibição. Exato. É uma questão pessoal. A igreja fala 10 horas de jejum, mas a igreja não força ninguém a fazer, por quê? É questão pessoal, de escolha. Mas, por favor, estejam o quê? Alegres. E aí, nessa mesma situação, vai trazendo que esse jejum que Deus pediu, né? É um jejum que está relacionado ao dia da expiação. Aí fala assim, humilhar-se e afligir-se refere-se a várias formas de abnegação, incluindo o jejum. Não era só o jejum, era a forma de viver também. Exatamente. Olha, quando Jesus estava aqui, ele criticou essa forma de jejum externa, né? Diz, vocês que vão jejuar e desfalece para mostrar para os outros que estão jejuando e tudo mais. Eu estou parafraseando aqui. Um teatrinho, né? As palavras de Jesus. Mas, na realidade, o jejum não é para você... Tem muita gente que ainda equivocadamente acha que o jejum é uma barganha com Deus, porque
ele vai jejuar, aí vai sofrer. Aí Jesus olha lá de cima e disse, olha, pobrezinho do bichinho, está sofrendo. Né? Então, o bichinho está sofrendo, eu vou conceder o pedido que ele está pedindo. Né? Olha, a cara de sofrimento do bichinho está pedindo. Tem aquele cara de cachorro, quando chega perto da gente, começa a pedir assim, caiu da mudança, fica olhando assim. Lembrei agora da minha cachorrinha que a gente tinha, né? A gente estava lá e ficava olhando para a gente com aqueles olhos compridos. Então, aí a gente fez... Não é assim. Não é assim que funciona. Né? O jejum, ele é simplesmente para você para você sentir, melhor dizendo, que você é uma pessoa dependente de Deus. Né? Porque quando você se abstém do alimento... E você fica, então, Senhor, eu estou me abstendo do alimento, eu estou aqui em tuas mãos. Assim como Jesus foi para o deserto e estava jejuando, não era para mostrar a cara de sofrimento ali. Estava se preparando, né? Exato, mas era para que ele estava ali se colocando nas mãos de Deus. Senhor, estou em tuas mãos aqui e me ajuda. Então, o jejum é para que a gente possa, então, nos colocar nas mãos de Deus e Deus, então... Estando nas mãos dele, ele vai fazer o que é melhor para nós. Não é atender o meu pedido. Atender o meu pedido. Quando, só tem a Ludmila quer falar, eu só concluir aqui esse raciocínio. É porque a gente entendemos equivocadamente algumas histórias do passado. Por exemplo, quando Esther, Mardoqueu, aliás, ele convoca todo mundo para fazer um jejum e tudo mais, aquele dali, aí as pessoas entendem que ele estava tentando comprar como é que diz? O livramento, comprar de Deus o livramento. Na realidade não era. Ele estava dizendo, Senhor, estamos em tuas mãos. Se for para nós sermos exterminados, eu acredito que não é, porque a tua promessa seria para a longevidade da tua nação, mas estamos aqui em tuas mãos, tu faça o que quiser, faça o que for, o que prover, o que você achar melhor. Então, nessa hora, Deus abençoa. Abençoou o povo no passado. Aí as pessoas dizem, o jejum ele serve para adquirir as bênçãos de Deus. Não, o jejum é para você se colocar nas mãos de Deus e estar apto a aceitar o que Deus tem para nós. E também, como a Gisá falou, falando um pouco da saúde, né? O jejum é terapêutico para o nosso corpo. Né? E também o jejum, quando você deixa de se alimentar um dia, sei lá quantos dias, a sua mente fica melhor para você entrar em conexão com Deus. Né? Porque o seu intestino, o seu corpo não vai ter uma demanda de trabalho, né? E às vezes a gente fica, não, eu tenho um problema, agora eu vou jejuar. É errado? Não é, né? Mas como a gente fala, vai ser feita a vontade de Deus. Não é troca, né? Não é troca. E às vezes a gente fica, se revolta com Deus. Estou fazendo tudo direitinho, jejuei e não deu certo do meu jeito, né? Mas Deus é soberano. Não vamos fazer só o jejum só como uma barganha, não é mesmo? Exatamente. Mas é para isso. Exato. Aqui na lição de quarta, fala assim, jejum para as contendas. E vai trazer essa questão, né? Que a vinda, né? O dia da expiação era um momento de humilhação, apresentação da abnegação, que devia confirmar a lealdade do povo a Deus como rei, né? O profeta levantou a voz como uma trombeta para declarar que o povo estava rebelando contra Deus. Então, vocês não estão fazendo essas coisas, estão fazendo a vontade de Deus. Isso é um tipo de rebeldia. Faz o jejum e está brigando, né? Faz o jejum e não está em humilhação. Que negócio é esse? Aí vem as questões dos rituais, né? E aí vai trazer Isaías também, 58, falando, né? Qual é o princípio, né, que nós devemos atrás dos atos do jejum da abnegação, né? O que a gente deve fazer, né? O que essa mensagem de 58 diz? Nós estamos aqui para quebrar a corrente da injustiça, libertar os oprimidos e escravizados, dividir o pão com o faminto, cobrir o nu, ser hospitaleiro e socorrer os necessitados. Isso é a verdadeira religião. Isso é o verdadeiro jejum.
E isso é o verdadeiro cristianismo, que Jesus veio apenas fechar o que o Antigo Testamento todo já estava mostrando. Jesus veio apenas vivenciar aqui para cumprir com a profecia. Então, como a gente fala, eu posso fazer rituais, né? Eu posso seguir os rituais religiosos, mas eu posso também não estar fazendo a vontade de Deus, porque Deus não só quer que eu cumpra os atos religiosos, a Santa Ceia, o bem vestir, não sei o quê, acordar cedo, fazer a oração. Não é só isso, né? Eu preciso cumprir com todo, porque Jesus veio, Jesus cumpriu com os rituais da época, né? Jesus cumpriu. Mas o ministério dele estava focado em salvação, em cuidar das pessoas, em amar as pessoas, não discriminar. Então, quando Jesus chegava perto do coletor de impostos, quando Jesus acolhia a prostituta, quando Jesus acolhia as crianças, acolhia Zaqueu, por exemplo, ele foi criticado por quê? Porque as pessoas achavam que, por serem Israel, né? Israel de Deus, não podia ter contato com as pessoas. Que cristianismo é esse que me faz viver numa áurea superior às outras pessoas? Não, eu estou aqui para servir. Se meu cristianismo não serve para servir as pessoas, então ele não serve para nada. É verdade. É apenas uma ilusão que eu estou vivendo por enquanto, né? Então, o jejum da época, não só da época de Isaías, mas da época de Jesus também, foi uma contenda, né? Era a contenda. Quem conseguia passar mais tempo jejuando, quem jejuava mais tem até o caso do publicano, né? Jejum 2 vezes por semana. Ó, Senhor, responde aí, né? O cabo era bom. Me indica aí para a bênção, porque eu estou fazendo tudo certinho, né? Então, a senhora estava falando, irmã, dessa questão aí Jesus, ele ter cumprido todas essas normas, mas, no entanto, a gente vê os escritores não destacaram isso, né? Não destacaram Jesus cumprindo. Aqui e ali a gente vê, né? E ele foi no dia de sábado para a sinagoga, como era o seu costume, né? Então, algumas vezes é mencionado isso aí, mas o destaque da vida de Jesus foi o amor prático às outras pessoas. Sim. Aí as pessoas, por isso, muita gente, por o fato tanto de Jesus ter feito isso, de Isaías não ter mencionado essa questão ter criticado a religiosidade do povo, aí as pessoas entendem mal, né, essa questão. Porque tanto Isaías falou dessa questão aí do verdadeiro jejum, era cuidar da viúva, do órfão, estender a mão ao faminto e etc., porque era uma coisa que o povo estava precisando. O povo não estava precisando ser ensinado dos ritos e das doutrinas, porque eles já sabiam. E lembrando também, irmão, desculpa interromper, que Deus já tinha dado também cuidados com os órfãos e as viúvas que não estavam sendo cumpridos. Exato. Na própria lei, realmente a lei de Moisés lá, né, os escritos de Moisés falavam que tinha que cuidar dos órfãos e das viúvas. E essa parte não se cumpria. Então, o fato de Jesus estar falando ou fazendo, sendo destacado, no caso, pelos autores, mais essa parte aí, porque era uma coisa que, para aquela época, não precisava ser mencionado, porque era uma coisa natural deles ter essas práticas, né, de religiosidade. Acontece que Jesus destacou esse outro lado aí, para que o povo entendesse que tudo aquilo que ele estava fazendo no dia a dia, que o povo fazia no dia a dia, não era nada se não tivesse amor ao próximo. Eric quer falar ali? Só uma observação também, alguns outros profetas contemporâneos de Isaías, como Miqueias, por exemplo, ele fala muito das desigualdades sociais que haviam dentro do povo, que era algo que estava se estabelecendo como algo comum, né? Como se a gente, mais recentemente, a gente chamava de burguesia, proletariado, alguma coisa parecida com isso, com essa estrutura, estava acontecendo naquele momento. E não era o desejo de Deus, nunca foi o desejo de Deus ter desigualdade dentro do seu povo. Vide todas as leis estabelecidas lá no tempo da saída do Egito, que promulgavam de tempos em tempos para que o povo tivesse
as suas posses de forma igual, nunca uns a mais e outros a menos, como vocês citaram, cuidado com as viúvas, os órfãos, mas toda a sociedade deveria se estabelecer de forma igualitária, né? Uma prova disso é lá a história de Ruth, né? Que eles sempre deixavam. Só que nesse caso, muitos aqui nesse tempo eram egoístas, né? E se a gente for perceber, em todo o tempo, mesmo as pessoas que são ditas, né, que servem a Jesus, tem muita gente egoísta. Uma vez eu estava num distrito aí que eu passei na vida, a gente não fala, né? Você mencionou que até porque e aí, né, pode ter alguém de lá ouvindo. Pois é. Então vamos e aí aqui, uma moça, né, veio de outro país, visitar a família, e colocou uma nota de R$50 como oferta na igreja. Aberta, uma nota aberta. E aí uma garota de uns 15, 16 anos, estava lá em casa, passando o fim de semana, falou assim, tu viu, irmã? Eu falei, viu o quê, menina? Tu viu? Aquela menina botou a nota de R$50 na salva. Eu falei, glória a Deus. O quê, irmã? R$50 para a igreja? Ah, eu dou de 2,10 a pulso. Então, assim, olha o conceito, né? Olha o conceito, a questão de valor. Não é preço, é valor. Então, assim, porque eu sou pobre e só posso dar 2? Não, é o conceito, é o princípio por trás disso. Então, assim, o egoísmo vai deixar muita gente fora do reino de Deus. Por quê? É preso. Por mais que esteja na igreja, mas continua o quê? Preso ao egoísmo. Não vou dar para a igreja porque eu posso fazer outras coisas. Mas não dando para a igreja, ajuda alguém? Eu acho que não ajuda não, porque o princípio não segue, né? Então, assim, ao ofertar, ao entregar ao Senhor, eu estou também lutando contra o meu egoísmo. Isso é um treinamento, né? Então, assim, eu posso devolver dízimos e ofertas, mas o meu princípio está. Eu estou devolvendo porque está lá na Bíblia. Mas se fosse por mim, eu não devolvia. E, por outro lado, né, você está citando de cristãos que fazem por formalismo, né? E a Lindalva está aqui citando um outro lado, daqueles que não são cristãos, mas que praticam sem saber que isso é regra cristã, né, que está na Bíblia. Ela escreve assim, que muitos não cristãos jejuam, ajudam o próximo, não bebem, não fumam, são vegetarianos, tudo visando o bem-estar pessoal. Estão vivendo o evangelho sem saber, só falta aceitar o sacrifício de Cristo. Exatamente. Isso é verdade. Olha, a verdadeira religião, ela é doar-se. Doar-se. Né? Eu vou tomar aqui, por exemplo, a Ana Célia, que não está aqui, né? Mas não sei se ela está ouvindo, mas porque é um trabalho que ela fez, a Ana Célia, e eu vou mencionar até uma pessoa que está aqui também, não é porque ela está aqui não, mas é porque é dentro do assunto, a Ângela, né? Então, a gente não vê a Ângela aqui à frente, pregando, passando uma lição, cuidando das coisas, da liderança da igreja, organizar, mas nos bastidores, né, o trabalho que ela faz, seu esposo é testemunha, né, que ela, a Marlete, a Ana Célia, no ano anterior, né, então, são pessoas que se doaram tempo, dinheiro, doaram o que elas, na realidade não foi só, como eu disse aqui, se doaram para ajudar as outras pessoas. Então, verdadeira religião não é só que cumpre os ritos da igreja, mas verdadeira religião é uma pessoa que se doa para ajudar outras pessoas. Então, isso era o verdadeiro jejum. Eu mencionei aqui essas pessoas, mas elas não foram sozinhas, né? Teve vários outros aqui que ajudaram. Temos aqui também, eu não vou começar a mencionar aqui, porque tem um casal aqui, tem outras pessoas que estão se doando para ajudar as pessoas. Então, verdadeira religião é isso. Não é cumprir normas e regulamentos que a igreja impõe sobre ele. Mas verdadeira religião é uma pessoa que se doa em prol das outras pessoas. Então, Isaías, ele estava tentando passar isso para os seus ouvintes, e as pessoas não estavam conseguindo entender aquilo dali, né? E então estava que muitos, talvez nos seus dias, entenderam, mas com o passar do tempo, elas terminaram passando isso por alto,
que quando nos tempos de Jesus estava pior do que nos tempos de Isaías. E aqui, irmão, quando vai para quinta-feira, que fala assim, um tempo para nós. E aí vai falar diretamente, né, nos últimos versinhos aí, 13 e 14, vai falar em relação à observância do sábado. Esse sábado da expiação era um sábado cerimonial, né, mas também cabe ao sábado literal. E, queridos, você que está em casa nos ouvindo, você que vai ouvir depois que estamos aqui, o sábado tem que ser um dia de festa. Ao mesmo tempo que é uma abnegação da sua própria vontade, mas na escolha e reconhecimento de Deus como Deus Criador, Deus Redentor e Deus Restaurador, e que virá, você reconhece esse Deus e fala assim, eu vou cumprir, porque Ele só me pediu um dia. E esse dia eu vou cumprir com alegria e satisfação. O sábado, queridos, não é só para a gente ir para a igreja de manhã, de tarde deitar e esperar o pôr do sol chegar, mas é um momento de convivência, de relacionamento também com a nossa família. É um tempinho para passarmos a mais com a nossa família, para estudarmos a palavra. Pode descansar? Pode, mas isso não pode ser apenas o descanso de dormir, né? Não pode ser apenas uma única atividade que você faça no sábado. Passear com sua família em um parque, quando estiver aberto, andar na matinha, observando com sua família, estudar a Bíblia de maneira muito tranquila. É o momento que você tem de maior tranquilidade. Então, assim, o sábado não pode ser apenas, né? E eles usavam o sábado aqui para fazer o que eles bem queriam e entendiam, mesmo no dia sábado cerimonial, eles estavam fazendo. Então, assim, os temas, né? Concentração em Deus, nas prioridades de Deus, no reconhecimento de nossa dependência de Deus. E realizar essa busca pela abnegação, a bondade social e o sábado, segundo o princípio, ao realizar essas três coisas, o ser humano busca a santidade ao imitar a Deus, que na forma de Cristo se humilhou, demonstrou bondade abnegada e cessou o trabalho no sábado, no fim da semana da criação. Então, o sábado não deve ser um peso para a gente como cristão. Não. Deve ser um momento para ser peso. De alegria, de satisfação, um momento de paz. E outra coisa, gente, se nós, vou falar com você também de casa, não interessa se você acredita ou não no sábado, mas vamos pensar de maneira bem racional. Você realmente tirar um dia para você descansar, sentir satisfação plena, tranquilidade, dizer, Senhor, tudo está em tuas mãos. Gente, é um momento de descanso. Deus pensou nisso. E não tinha pecado quando Deus pensou nisso. Era um momento só de encontro. O dia todo com Deus no Éden. O momento com Deus. E depois do pecado se torna como um livramento contra o nosso próprio egoísmo. Porque, com certeza, se você não fosse adventista, você ia ser um escravo de você mesmo. Você ia trabalhar de domingo a domingo, de sol a sol, debaixo de chuva o tempo todo. E em nenhum momento você tira. A gente vê isso pelas pessoas. É verdade. Tem gente estressada, cansada, mas continua ali. Não tira nenhum momento de reflexão, de cuidar de si. Então, assim, o sábado é para nosso próprio cuidado. Além do nosso descanso espiritual, é um descanso físico também. Olha, eu vou só mencionar aqui uma observação aqui do Francisco, ainda sobre o jejum, só para a gente passar aqui. Ele diz, né, o objetivo do jejum é conduzir uma pessoa à plena lucidez espiritual e facilitar a profunda comunhão com Deus. Foi o que a Demília também mencionou, né, que a mente está limpa, está desnuviada e tudo mais. Agora, falando a respeito do sábado, eu vou fazer uma comparação aqui. Digamos que o marido, ele trabalhe a semana inteira. Semana inteira ele trabalha, tá? E a mulher fica em casa, cuidando dos meninos, cuidando da casa, cuidando de tudo. Aquele trabalho que vocês, mulheres, já sabem que é bem facinho de fazer, né? Bem leve. Aí, tá bom. Então ele diz assim, olha, minha querida, eu vou tirar um dia para deixar de trabalhar para a gente estar aqui todo mundo junto. Né? Aí nesse dia a mulher diz assim, já que ele está aqui, eu vou dormir o dia todo. Vou descansar, vou aproveitar esse dia. E aí o marido fica assim,
Aí, porque nesse dia eu vou cuidar da casa e tudo. Aí o marido fica cuidando da casa, e a mulher ficou deitada lá, os meninos ficaram tudo deitados, tá? Então, qual foi o proveito que tirou esse dia? Não houve conexão, físico, né? Foi bom, porque a mulher descansou, tá, e tudo mais. Mas a comunhão que ele queria que tivesse entre a família, interagindo e tudo mais, não houve. Então, quando Deus tirou o sábado, não era para você só descansar fisicamente, era para você ter uma comunhão com Ele, aproveitar com a família como um todo, né, e tudo mais. Então, muitas vezes nós nos equivocamos com relação a isso aí. E às vezes Deus é deixado de lado, quando nesse dia nós teríamos que aproveitar para termos uma comunhão maior com Deus, independente se você está trabalhando fisicamente ou não. Mas o importante é fazer aquilo que Deus se agrada. E acima de tudo, irmãos e meus queridos, o sábado ele foi feito para você ter um deleite com Deus. É isso que nós precisamos entender. Ludemília? Muitas vezes a gente faz do sábado igual a graça. Aquela coisa pesada, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E nós enchemos o sábado de nãos. Não pode isso, não pode aquilo. E as nossas crianças, os nossos jovens, até mesmo nós, ficamos pelejando para que já dê 6 horas. Que deleite é esse? Porque eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso passear, eu não posso entrar numa água, eu não posso fazer nada, não posso contemplar a natureza, porque é sábado. Né? Aí, pronto, acabou-se tudo. Como é que esse sábado, eu ficava me perguntando, como é que esse sábado vai ser deleitoso? Como é que eu vou sentir prazer? Não, porque eu não posso fazer nada. A gente já viu várias histórias de as crianças falam assim, mãe, que hora que vai terminar o sábado para eu poder assistir a televisão? O dia mais feliz, né? Estão dizendo aqui que o sempre está encerrando, eu vou só encerrar. Uma contradição, não é? Vou encerrar aqui minha parte, irmã, contando uma experiência aqui, uma história baseada no que a Ludemília falou aí. Daqui a gente fica louco que o sábado termine logo para você cair nas atividades, né? E aí, tinha uma família, umas pessoas lá e estavam querendo comer milho, né? Milho da roça e tudo mais. O pessoal, não foi nas ameixas, né? Antes que... Então, eles estavam lá doidos para que terminasse o sábado, para estar... Aí, nesse dia estava nublado, né? Aí, escureceu um pouco assim, pronto, o sábado passou. Aí foram para a roça e começaram... Quando eles estavam quebrando milho, as nuvens... Aí o sol... estamos quebrando milho no sábado. Então, aí ficaram tudo decepcionados. Ou seja, o sábado tinha se tornado para eles um fardo, né? Estavam doidos que o sábado terminasse para cair nas atividades. Então, não foi isso que Deus planejou quando Ele criou. E o mais interessante é que Deus pensou em nós, né? O sábado é para nós nos revigorarmos, né? Para nós estarmos felizes nesse dia. E o que mais me deixou assim impactada é o texto de nossa amiguinha Ellen, né? Chamo de tia Ellen, da Ciência do Bom Viver, que traz sexta-feira, né? Fala assim: nas paredes de nossa casa, nos quadros, na mobília devemos ler: recolhe em casa os pobres desabrigados. Em nosso guarda-roupa, cumpre-nos lei: veste o nu. Na sala de jantar, na mesa coberta de abundante alimento, devemos ver traçado: reparte o teu pão com o faminto. Nossa casa tem sido um abrigo para as pessoas que precisam não só do abrigo físico, mas do abrigo emocional? Nossa casa, o nosso guarda-roupa está tão entupido de roupa que às vezes eu já engordei 10, 15 quilos, eu não visto, fico só sonhando um dia de voltar a vestir, enquanto meu irmão, minha irmã está passando necessidade de roupas. Minha mesa está tão coberta de alimento que às vezes é jogada no lixo porque ninguém comeu, mas eu não tenho coragem de repartir com alguém. Então, assim, isso tudo, todas essas coisas, Deus pede para nós que cuidemos dos órfãos das viúvas, não é só porque a gente está cuidando delas e cumprindo um propósito que Deus mandou fazer, uma missão que Deus mandou fazer. Estamos cuidando de nós mesmos.
ao fazermos isso, estamos tomando pílulas contra o nosso próprio orgulho e egoísmo, né? E devemos pensar nisso. Quem é que precisa? Ore, eu já fiz isso com Deus e já apareceu. Presta atenção, Senhor, quem vai aparecer para eu ajudar? Quando eu morava em cidade pequena, a gente sempre tinha os fregueses do almoço, né? Sempre tinha, era muito fácil. Cidade maior, você não tem mais freguês. E, às vezes, quando tem aquele alimento, você fala assim, meu Deus, se tivesse alguém para esse alimento, para eu não precisar guardar esse alimento, para compartilhar esse alimento. Mas não aparece. Mas sempre alguém, eu falo, Deus, quem é que eu preciso ajudar? Às vezes não é um alimento, às vezes é um apoio emocional, né? Às vezes é uma ligação que você faz e ora com alguém. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, trazendo para o nosso tempo, o que a gente pode fazer, que a gente pode ajudar alguém, mas não porque você quer fazer só por fazer, mas é porque isso já está na sua essência. Você recebeu da graça e você fala assim, eu preciso compartilhar isso com alguém. Então, pense em alguém, peça a Deus, Senhor, coloca pessoas no meu caminho para eu poder ajudar de alguma forma. Ah, mas eu não tenho dinheiro, mas eu sei quem tem e pode fazer. Então, seja um intercessor de alguém. Lude. Bom dia, feliz sábado a todos. Estou aproveitando aqui. Essa é a Ludemília que estava comentando. Bom dia para quem está no YouTube, né? Também vou falar para você também. Aproveitando o Dia da Mulher, né? Que nós estamos aqui, que geralmente isso é cor de mulher, mas é para toda a igreja, né? E cabe muito agora falar sobre isso, amor em ação que nós estamos estudando e tudo, não é? Que a Gisá terminou de falar, botar pessoas na nossa vida para ajudar. Eu já trouxe uma moça aqui, estudo com ela mora no Bela Vista, né? E na pandemia ela engravidou. E ela estava passando por muitos problemas e tal. Ela ficou deprimida, ficou muito enjoada, sofreu... nós que mulheres sabemos, ficou enjoada de ir para o hospital mesmo, né? Nós sabemos que nós estamos passando por um momento financeiro, além de emocional, muito difícil, não é? E a gente sempre manteve o contato. Quando foi a semana passada, eu falei com ela, ela sempre quis vir para a igreja, mas devido a estar grávida, né, tem as restrições, ela não quis se expor muito. Mas eu falei com ela e falei também com as meninas do Bela Vista, Igreja do Parque Piauí e Bela Vista. Como ela mora no Planalto, às vezes ela não vem para cá por conta de ser longe, ela tem uma filhinha também. Ela já teve contato com a Igreja Adventista, inclusive o companheiro dela já foi adventista. Ele tem câncer de laringe, é um senhor meio de idade. Então, eu combinei com ela de hoje a gente fazer uma visita meio que rápida, meio de distante, para poder ajudá-la. Então, eu já estou falando também para todas as mulheres aqui, para toda a igreja, falei que você pode procurar a minha, a Elisângela, para a gente colocar esse amor em ação, não é? Eu converso muito com ela, é uma pessoa bem bacana, assim, instruída, ela faz nutrição lá no IFP comigo. E, então, eu queria conclamar todas as mulheres daqui do Bela Vista, aí vai eu e outra do Bela Vista, vamos fazer o chá de baby dela e ajudar no que for possível, certo? Vamos levar, ela tem um bercinho, vamos levar o colchãozinho de berço. Eu falei com a Ângela para a gente levar uma cesta básica, o que eu quero? E todas as mulheres que puderem ajudar, quiserem, você de casa também, para a gente fazer o chá de baby dela, né? Com certeza ela é muito aberta ao evangelho, ela já tem um certo conhecimento, né? E ela gostou da nossa igreja. Eu levei ela para uma reunião de aventureiros que teve no teatro, 4 de setembro, né? Ela gostou bastante, levei ela, o esposo dela. E o meninozinho dela é um homem, é um homenzinho. Então, você que tem uma roupinha de bebê em casa que esteja boa, ou se você quiser comprar nova, eu estou com a lista de tudo que ela vai precisar. Depois eu vou botar no grupo. Falei para ela fazer uma listinha, ela nem soube fazer a listinha bem direitinho, né? De tudo que precisa. Ela fica acanhada, né? Mas vamos ajudá-la. E possivelmente, com certeza, pregar o evangelho para ela e trazer ela para Jesus. Para a gente batizar ela, para a honra e glória de Deus, o Espírito Santo vai trabalhar na vida dela.
Tá ok? Então, eu já conto com você de casa e conto com toda a igreja do Parque Piauí. Procure a minha, Elisângela. Ela vai ganhar o neném em abril. Então, a gente tem que correr, tá certo? Ok. Muito obrigada. Pessoas precisando de ajuda, não faltam. O nosso tempo já foi. Né? Certo, não tem problema não. É assim mesmo, o tempo é de Deus. A gente que vive no tempo, Deus está fora do tempo. Querendo controlar, eu sei que o ancião está lá atrás também querendo controlar, mas aí fica difícil. Não estou brincando. Mas gente para ajudar é que não falta, gente. Nós precisamos, como cristãos nominais que somos, né? Além de ter nome só de cristão, podemos também compartilhar o que temos. O pouquinho que temos, a gente pode compartilhar com alguém. Vamos orar? Agora é sua vez, irmão. Olha. Querido Deus e querido Pai, bendito seja teu nome. Graças te damos, Senhor Deus, porque o Evangelho chegou até nós. Mas não precisa, Senhor Deus, chegar só até os nossos ouvidos. Tem que chegar aos nossos corações. E que o Evangelho, Senhor Deus, seja praticado em nosso viver diário. Que as pessoas, Senhor Deus, passem a nos conhecer, não porque vamos à igreja, guardamos isso ou aquilo, fazemos isso ou aquilo, mas porque praticamos aquilo que tu pediste que nós fizéssemos. Fica, pois, conosco, abençoando a cada irmão aqui, nossos amigos que estão também nos acompanhando. Em teu nome nós te pedimos, Senhor. Amém.